Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Jesus Cristo vai falar com você. Se sente confortável para ouvir a suprema importância da ressurreição de Yeshua HaMashiach, Jesus Christos, Rios Theos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e 15. Se sente preparado para o mergulho na palavra de Deus? A Bíblia. Esse Christos não ressuscitou egeiro, vã que nós, a nossa pregação querigma, e vã que nós, a vossa pistes fé. Se a nossa esperança, eu piso em Christos, se limita apenas, monon, a esta vida zoé, somos os mais infelizes, einos de todos os antropós. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você está ouvindo a suprema importância da ressurreição de Jesus Christos, Rios Theos. Pense mentalmente, se Jesus Christos não ressuscitou, isso faz dele um mentiroso. Se Jesus Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas. Se Jesus Cristo não ressuscitou, a prática da pregação do querigma é perda de tempo. Ouvir uma mensagem cristã é algo desprovido de propósito. Se Jesus Cristo não ressuscitou, a fé evangélica é vazia de sentido, de conteúdo e de quaisquer proveitos. Se Jesus Cristo não ressuscitou, o hedonismo está com a razão. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nossa fé está baseada em uma mentira. Se Jesus Cristo não ressuscitou, não há esperança de bem-aventurança eterna. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então a morte tem a última palavra. Eu fico imaginando, a ressurreição de Jesus Cristo não só tira o véu de terror e escuridão de sob o túmulo, mas varre o abismo que nos separa de nossos mortos queridos. Se Jesus Cristo não ressuscitou, quem está vivendo sem freios e sem absolutos está com uma razão. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então não tem céu, nem inferno, nem eternidade. Mas, a Bíblia diz, mas, de fato, Christos ressuscitou dentre os necros mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Coloque aqui agora a palavra de Deus, a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Você vai gostar do resultado. A ressurreição de Jesus Cristo e Theos é evidência de que o sacrifício que ele, Jesus Cristo, fez a favor dos pecadores foi aceito por Theos. É a ressurreição que autentica o sacrifício perfeito e cabal de Jesus Cristo na cruz. O problema do homem não é o tipo de morte que enfrenta, mas o tipo de ressurreição que o aguarda, que é a ressurreição para a vida eterna ou a ressurreição do juízo, a morte eterna. Quero que se lembre disso. Se Jesus Cristo salvou a sua alma, então a morte não tem mais poder sobre você. O aguilhão da morte foi arrancado da sua vida. A morte foi vencida em Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Nikos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você vai gostar do resultado. Onde está, ó morte, Thanatos, a tua vitória, Nikos? Onde está, ó morte, Hades, o teu aguilhão, Kentron? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. O aguilhão da morte, Thanatos, é o pecado, amártia, e a força dinamis do pecado, amártia, é a lei, nomos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Charis, graças a Theos, que nos dá a vitória, Nikos, por intermédio de nosso Kyrios, Jesus Christos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Portanto, meus amados irmãos, agapetos adelfos, sede firmes, inabaláveis, ametaquisnetos, e sempre abundantes
tampote na obra do Kyrios, sabendo que no Kyrios o vosso trabalho copos não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A Bíblia diz: eu acredito. Fique atento na suprema importância da ressurreição de Jesus Cristo, Hios Theos. Ouça agora a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 a 57. A morte passa a ter outra perspectiva para aquele que crê na ressurreição de Jesus Cristo. A morte já não é mais sinal de desespero. A morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. A morte não é mais um quarto fechado sem janela. A morte é um quarto de janelas abertas para o trono de Theos. A ressurreição de Jesus Cristo e os Theos prova que a vida é mais forte que a morte. Jesus Cristo é a vida. Sua vida não lhe foi tirada. Ele, Jesus Cristo, espontaneamente a deu. Se sua vida tivesse sido tirada dele, e se ele, Jesus Cristo, não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, a morte teria a última palavra. Naquele momento que Jesus Cristo e os Theos voltar em majestade e glória, nós, os cristãos, receberemos um corpo novo semelhante ao corpo da glória de Yeshua HaMashiach. Quero que se lembre disso. Quer saber quando os mortos hão de ressuscitar? Vou apresentar aqui agora 4 verdades. Fica conectado. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que será na parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz: cada um, porém, por sua própria ordem, e Cristos as primícias. Depois os que são de Cristos, na sua vinda parousia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Coloque a Bíblia em sua mente. Pense mentalmente. Haverá uma única ressurreição. Ao ressoar da última trombeta, uns ressuscitarão para a ressurreição da vida eterna e outros para a ressurreição do juízo. Fique de olho nas palavras de Jesus Cristo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João capítulo 5, versículo 28. Os que tiverem feito o bem agatos para a ressurreição anastasis da Zoé, da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, crises. João capítulo 5, versículo 29. Preste bastante atenção nas palavras de Jesus Cristo e os Theos.
A ressurreição de Jesus Cristo abriu o caminho para os que dormem. Isso é uma garantia de que todos os que estão em Jesus Cristo receberão um corpo de glória semelhante ao dele. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã aqui nesse mundo hostil. Em segundo lugar, os mortos em Jesus Cristo são bem-aventurados, macários. Existem 3 razões para dizermos que uma pessoa que dorme ou morre em Jesus Cristo é bem-aventurada. Se sente confortável para ouvir, esse é o momento que você tanto esperava. Primeira razão. Aquele que morre ou dorme em Jesus Cristo descansa das suas fadigas. É por isso que a Bíblia chama a morte de um sono. Atente que não é o sono da alma. A doutrina chamada de o sono da alma é herética. A alma não dorme. Quem dorme é o corpo. Enquanto o corpo dorme, a alma dos cristãos entra imediatamente na presença de Teós. Segunda razão. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, e ele vai voltar em breve, a alma ou o espírito que está na glória com Jesus voltará com ele entre as nuvens. Esse será um cortejo glorioso. A trombeta de Teós vai soar. Os coros angelicais cobrirão os céus. Todos os remidos desde Abel virão em glória com Jesus Cristo neste grande e extraordinário cortejo. Quero que se lembre disso. Terceira razão. Quando Jesus Cristo voltar, e em breve ele vai voltar, os mortos em Jesus Cristo vão ressuscitar antes da transformação dos vivos. Que encontro glorioso! Nosso corpo de glória se unirá ao Espírito que virá com Jesus Cristo nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diz o apóstolo São Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Fique atento na suprema importância da ressurreição de Jesus Cristo e os Teós. A ressurreição será um evento repentino. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Preste bastante atenção. A palavra momento, átomos, é a palavra grega átomos. A palavra momento é a palavra grega átomos, de onde vem a palavra em português átomo. Essa palavra era empregada para o dardejar da cauda de um peixe, para o faiscar de uma estrela e para o piscar de um olho. Será dessa forma, no momento que os mortos em Jesus Cristo ressuscitarão. Na parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, quando os mortos hão de ressurgir
a morte será finalmente tragada pela vitória. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, catapinon, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15:54. Onde está, ó Thanatos, morte, a tua vitória? Onde está, ó Hades, morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. O aguilhão da Thanatos, morte, é o pecado amártia, e a força dinamis do pecado amártia é a nomos, a lei. 1 Coríntios 15:56. Charis Theos, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Kyrios Jesus Christos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Fique atento às palavras apostólicas. O apóstolo São Paulo termina esse capítulo 15 de 1 Coríntios dando um brado de vitória. Ele pergunta: onde está, ó morte, Thanatos, a tua vitória? Onde está, ó morte, Hades, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Agora o apóstolo São Paulo afirma: tragada foi a morte, Thanatos, pela vitória. Charis Theos, graças a Deus, que nos dá de dome a vitória por intermédio de nosso Kyrios Jesus Christos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você vai gostar do resultado. A morte é o último inimigo a ser vencido e será lançada no lago de fogo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte, Thanatos, e o inferno, Hades, foram lançados balão para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Fique atento às palavras de Yeshua HaMashiach. Nós, os cristãos, reinaremos com Jesus Cristo para sempre, com corpos incorruptíveis e imortais. A ressurreição de Jesus Cristo destrona a tirania da morte. A ressurreição de Jesus Cristo destrói o terror da morte. A ressurreição de Jesus Cristo vence o domínio da morte. A ressurreição de Jesus Cristo mantém anjos guardando o nosso túmulo, e ainda mais, a ressurreição de Jesus Cristo semeia da morte esperança e imortalidade na ruína. A ressurreição de Jesus Cristo prova que a verdade é mais forte que a mentira. Jesus Cristo é a verdade, e os homens quiseram matá-lo exatamente porque ele falava a verdade. João capítulo 8, versículo 40. Se os inimigos de Jesus Cristo tivessem conseguido eliminá-lo, a mentira teria prevalecido sobre a verdade. Porém, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e hasteou para sempre a bandeira da verdade.
A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia final da indestrutibilidade da verdade. Quero que se lembre disso. A ressurreição de Jesus Cristo foi o grito de liberdade sobre o domínio dos mortos e a vitória que levou à morte em cadeias. A ressurreição de Jesus Cristo abre para nós um novo caminho através do sombrio domínio da morte. A ressurreição de Jesus Cristo prova que o bem é mais forte que o mal. Certa feita, Jesus Cristo dirigiu-se aos seus inimigos, dizendo que o diabo era o pai deles. João capítulo 8, versículo 44. As forças que crucificaram Jesus Cristo e os teós pertenciam ao mal. Se não houvesse ressurreição de Jesus Cristo, o mal teria prevalecido. A ressurreição de Jesus Cristo prova que o amor é mais forte que o ódio. Jesus Cristo é o amor de Deus encarnado. Todavia, aqueles que o crucificaram estavam tomados de um ódio virulento. Através da ressurreição de Jesus Cristo, a corrupção se veste de incorruptibilidade e a mortalidade se reveste da imortalidade. A morte é tragada. Nossos lábios moribundos cantam a canção da vitória. E o momento da morte transforma-se no momento da coroação. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã nesse mundo hostil. A ressurreição de Yeshua HaMashiach é um fato psicológico inegável. Os discípulos matetés de Jesus Cristo, acuados pelo medo, desânimo e pessimismo, foram poderosamente transformados. Os matetés de Jesus Cristo tornaram-se ousados, valentes e poderosos no testemunho. Os matetés de Jesus Cristo, os discípulos, enfrentaram ameaças, açoites, prisões e martírio sem jamais recuar. Eles, os matetés de Jesus Cristo, não teriam morrido por uma mentira. A mudança do discípulo de Jesus Cristo é uma prova incontroversa da ressurreição de Jesus Cristo e os teós. Muitos dos discípulos de Jesus Cristo morreram como mártires por causa dessa verdade. Ao longo dos 4 primeiros séculos, uma multidão de cristãos morreram nas arenas e muitos foram queimados vivos por causa dessa verdade, a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro foi crucificado. André foi crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada. João, filho de Zebedeu, foi banido para a ilha de Patmos. Filipe foi crucificado. Bartolomeu foi crucificado. Tomé foi morto por uma lança. Mateus foi morto à espada. Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado. E Judas Tadeu foi morto por Echas. Simão Zelote foi crucificado. Quero que se lembre disso. A ressurreição de Jesus Cristo e os teós é a doutrina central da fé cristã. Não seguimos um Cristo preso na cruz, retido no túmulo, mas seguimos o Jesus Cristo vivo e todo-poderoso El Shaddai. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que sua obra expiatória a nosso favor foi plenamente aceita e eficaz pelo Pai.
Ele, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã nesse mundo hostil. A ressurreição de Jesus Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi tirado. Cessou o poder da morte. A morte foi vencida. A morte que hoje arranca lágrimas dos nossos olhos já foi vencida por Jesus Cristo. Não haverá mais a morte que nos tem feito chorar. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele entrava numa sala fechada sem abrir a porta. Ele, Jesus Cristo, saía daqui e aparecia colar num estalar de dedos. Jesus Cristo entrava em lugares trancados e aparecia em lugares distantes em questão de segundos. O corpo da ressurreição não estará mais limitado às leis da natureza. A Bíblia diz que nós iremos ter um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Coloque a Bíblia, a palavra de Deus em sua mente. A ressurreição de Jesus Cristo nos mostra que a vida não é um simples viver, nem a morte é um simples morrer. Jesus Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalhar para Jesus Cristo no ministério da igreja aqui e agora. A nossa obra no Senhor não é em vão. Portanto, devemos trabalhar com ardor na expansão do reino de Deus no ministério da igreja. A Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, agapetos adelfos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Kyrios, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A Bíblia diz, eu acredito. Você acredita? Nós, os cristãos, deveríamos ter muito mais paixão pela obra evangelística no ministério da igreja. Por cremos na doutrina da ressurreição. No dia final, uns vão ressuscitar para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Os homens caminham para a bem-aventurança eterna ou para a condenação eterna. Se nós cremos que a morte não é o fim e que não existe aniquilamento do ímpio, mas penalidade eterna para os que rejeitam a graça de Deus e o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso deve nos levar a um compromisso solene com a evangelização no ministério da igreja. Pense comigo, nós choramos quando nossos parentes morrem, mas devemos de igual modo chorar por aqueles que estão vivos e mortos espiritualmente, que precisam se arrepender dos seus pecados, confessando Jesus Cristo como Salvador da alma. A ressurreição do corpo, tanto para a vida quanto para o juízo, precisa levar os membros da igreja ao evangelismo eficaz. A crença na ressurreição de Jesus Cristo tem uma implicação profunda na questão da evangelização. Quero que se lembre disso. Que Jesus Cristo e Osteos nos ajude a viver de forma coerente com a fé que temos na ressurreição dos mortos.
A crença na ressurreição dos mortos precisa nos levar a fugir do pecado e a usar os nossos corpos como membros, como templos do Espírito Santo, de tal maneira que Deus seja glorificado. Se você crê na ressurreição, no juízo final, nas penalidades eternas, na condenação eterna, na bem-aventurança eterna, então você tem de se separar deste mundo para Deus. Isso implica numa mudança de postura moral, aqui e agora. Deseja confessar seus pecados a Deus em nome de Jesus Cristo? Aqui e agora, deseja e quer entregar sua alma para Jesus Cristo? Só Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. Só Jesus Cristo salva e é a solução para a sua alma. Disse Jesus: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e para os cristãos, vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora? Vai entregar sua alma para Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha, venha, venha como você está agora, para Cristo. Entregue sua alma para Cristo enquanto você tem oportunidade e ainda mais, enquanto você respira o ar da graça de Deus e o seu coração está pulsando aí dentro de você. Quero que se lembre disso.